Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Agora é aquele momento muito especial, gostoso da nossa noite. Quem são os visitantes que estiveram conosco, nossos convidados, amigos queridos que voltaram hoje, que vieram ontem e voltaram hoje? Deixa eu ver as mãos. Louvado seja Deus. Deus tem uma bênção para cada um de vocês. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Deixa eu ver. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, a casa de Deus, a sua casa de oração. Agora, nós vamos ter um momento muito especial que é para você. Vamos ter um momento em que... Quem aqui gosta de ganhar presentes? Deixa-me ver. Quem ganhou presente ontem? Deixa eu ver aqui, para dar um testemunho para os outros que vieram hoje. Quem ganhou presente ontem? Olha lá, tá vendo? Temos alguns presentes aqui muito especial para aqueles amigos que estão nos visitando nessa noite. Teremos hoje um DVD da cantora Iveline, esteve conosco aqui no NASP no início desse ano. Teremos aqui um CD do coral Projeto Volta, da Igreja do Capão Redondo também, para vocês, nossos amigos visitantes. Da cantora Rosimar Quadros também, pode ser que você venha a ganhar, e outro CD do coral Projeto Volta. Esses são alguns dos brindes e das bênçãos que você vai e pode ganhar nessa noite. Pastor Antônio está trazendo aqui os números daqueles que de repente serão os abençoados dessa noite com um brinde todo especial. Muito obrigado, pastor. Vamos pedir aqui para os nossos amigos do louvor me ajudarem a sortear. Vamos embaralhar, vamos embaralhar. Esses aqui também, pastor? Também. Vamos embaralhar aqui. Isto. Vamos aqui. Vamos ao primeiro felizardo dessa noite. Quem será o primeiro abençoado? Opa! Termina com 4 e começa com 1. Quem termina com 4 e começa com 1? Deixa eu ver. Tem gente. Número 144. Quem é? Está presente conosco? Número 144. Cadê? Opa, vem aqui, venha receber aqui o seu brinde. Coral do CD do coral Projeto Volta. Parabéns, que Deus te abençoe, querido. Vamos aqui ao segundo dessa noite. Pode tirar, por favor? Olha só. Número... Termina com 5. Quem que termina com 5? Deixe-me ver. Quem será? Quem mais termina com 5? Olha ali o irmão. Número, aqui na frente, número 145. Ali, saiu seguidinho. Vamos embaralhar bem aqui. Saiu seguidinho. Para você que de repente acha que
Só porque o seu número é 143 pode não ser sorteado? Pode sim. Deus te abençoe, querida. E vamos aqui. Mais um número. Ok? Esse aqui termina com 3. Foi o primeiro, foi terminando com 4. O segundo terminando com 5. O terceiro termina com 3. Quem termina com 3? Ali, ó, desse lado de cá. Número 203. Aí, ele mesmo. Que bom. E vamos, aqui temos ainda mais um último brinde. Deus abençoe, querido. Pastor Antônio. O último de baixo. O último de baixo, vocês acham que termina com 2? Não. Vocês acham que termina com 6? Não, termina com 5 de novo. Número 105. Quem tem o número 105? Ali, lá atrás. Muito bem. Vem amanhã. Quem sabe amanhã você ganha um brinde bem legal, bem construtivo, bem edificante para você e para sua família. Deus te abençoe, querido. Vamos então agora ao nosso hino oficial dessa noite. Onde está o nosso regente? Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. Não tem o áudio? Tem áudio. Isso aí aqui. Agora vai ter o áudio. Agora vai ter o áudio. Vamos ficar em pé, por favor? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim.
O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida no teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Deus é aquele que habita num alto e santo lugar, acima das mais altas nuvens. Mas a palavra do Senhor diz que Ele também habita por meio do seu Espírito, com o contrito, com aquele quebrantado, com aquele desesperado, necessitado, que pede a ajuda de Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você tem algum pedido especial, se você veio aqui nessa noite ansioso por ouvir a palavra de Deus, mas também precisa de uma bênção específica do Senhor, quero convidar você a vir aqui à frente, próximo aqui do altar de Deus, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você, por todo aquele que está com o coração ansioso nessa noite. Porque a palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes façam conhecidas as suas súplicas diante de Deus com ações de graças. Aqueles que puderem, aqueles que desejarem, se ajoelhem comigo para que possamos buscar ao Senhor. Querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, um Deus como não existe nenhum outro além de Ti. Todo-poderoso, sábio, que vê o futuro desde o começo. Nosso bom Deus, nós te rendemos glórias, Pai, por quem Tu és e por tudo aquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Mas, Senhor, nós que somos tão pequenininhos, Pai, nós precisamos do Senhor. Nessa noite, Pai, de joelhos diante de Ti está o Teu povo, em humildade, Pai, pela fé, confiando que o Senhor é o único capaz de realmente resolver o problema, a ansiedade que está no fundo do nosso coração. Ouve, Pai, os pedidos do Teu povo, que eles trazem diante do Teu altar aqui nessa noite, Pai. Ouve, Senhor, e atende, segundo o Teu querer, segundo a Tua bondade, para que o Teu nome seja glorificado nessa casa de oração. Nosso bom Deus, derrama uma bênção sobre o Teu povo. Derrama uma bênção também, Pai, sobre o pastor Antônio, que irá compartilhar as palavras da vida conosco. Por favor, Senhor, habita no nosso coração verdadeiramente e transforma a nossa vida. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Agora, para o louvor do nosso Deus,
teremos uma mensagem musical toda especial para você e para o louvor dele. Que Deus te abençoe. Capaz de cessar meu clamor quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência. Tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Queremos agradecer por esse hino muito bonito, né? Que diz que Deus é Deus e louvado seja Ele, né? Um cordial boa noite a todos.
Sejam bem-vindos. Parabéns a você que veio nesta noite. Com certeza você rompeu barreiras para estar aqui. Com certeza o Espírito Santo te trouxe aqui. Os anjos de Deus acamparam ao seu redor. Nós sabemos que existem ventos contrários, né? Que às vezes nos impedem de sair de casa e vir à igreja. Então, parabéns a você que rompeu barreiras. A maior barreira que nós temos que vencer cada dia é contra nós mesmos. O próprio eu, né? A natureza pecaminosa, a natureza carnal, muitas vezes não quer vir à igreja. Quer ficar em casa, vendo televisão ou fazendo qualquer outra coisa, né? No Facebook, sei lá, navegando por aí afora. Mas bem-aventurado aquele, irmãos, que nesta geração rompe barreiras para estar aos pés de Cristo. Você sabe que quem vai entrar no céu não são os perfeitos, porque não tem ninguém perfeito. Tem alguém perfeito? Não tem ninguém. Quem vai entrar no céu são aqueles que se agarram ao perfeito pela fé. É esse aí que vai para o céu, pode ter certeza absoluta. Aquele que se agarra a Cristo pela fé vai para o céu. Então, parabéns a você que não tem medido esforço para estar aqui. Hoje é a segunda noite de 22 noites. Amanhã é a terceira. E o tema de amanhã vai ser um dos melhores da semana. Então já faça planos e arranjos para você não perder amanhã. Eu disse que quem perdeu uma noite aqui perde a metade da vida. É porque o tema que passa realmente, passa. Quem não veio ontem, por exemplo, perdeu o tema de ontem. E já ficou para trás, né? O tema passou. Né, Geraldo? Não é isso, Geraldo? Então, graças a Deus que você veio hoje, mas já faça planos para você não perder amanhã. Tá certo? Meus amigos, hoje foi muito difícil chegar aqui, né? O trânsito está meio louco aí, né? Parece que o trânsito está endemoniado. Coisa terrível. Eu demorei meia hora para chegar, que a pé eu chego em menos de 5 minutos. Eu demorei de carro mais de meia hora para chegar aqui. Então a coisa está louca, né? Que coisa tremenda, viu? Misericórdia. Mas hoje, talvez essa situação toda é porque é o Dia das Mães, né? Talvez seja isso, não sei. Talvez dê alguma outra complicação aí. Mas, como hoje é o Dia das Mães, eu queria fazer o seguinte. Eu queria saber qual é a mãe mais idosa ou mais experiente que nós temos aqui. Tem alguma mãe aqui com mais de 70 anos de idade? Que está aqui? Não, né? Hein? Cadê? Mais de 70? Quantos? 70 aí? 75. Tem alguém com mais de 75 anos de idade? Alguma mãe aqui? Mais de 75? A senhora? 90? Misericórdia. Tem alguém com mais de 90? Alguma mãe com mais de 90? Acho que não, né? Acho que é a senhora mesmo, mais experiente aqui do nosso auditório hoje, né? Da nossa igreja. Vem aqui um pouquinho, irmão, fazendo um favor. 90 anos, né? Que bênção, né, irmãos? Já pensou? 90 anos de idade, né? Muito bem. Sobe aqui, irmã. Olha. Amém. Ela disse que é Deus que sustenta ela, né? Amém, né? Que bênção, viu? É até gostoso ficar perto de uma mulher com 90 anos. Que coisa. Já pensou? Será que a gente chega lá, irmã? Eu nunca pensei em chegar nessa idade, mas cheguei porque Deus me sustenta. Amém. Amém. Você vê que coisa, né? Será que a nossa geração chega a 90? Chega não? Vamos orar para que Jesus volte logo, né? Muito bem, irmã. Tá bom, querido. Nós queremos, a senhora é a mãe que pode orientar todas as mães aqui hoje, né? Nós queremos dar uma lembrancinha para a senhora aqui, como a mãe mais experiente, representando aqui outras mães. Ô, irmã Annelise, Tem outras mais. irmã Annelise, traz esse suco de uva aqui para ela. Olha aqui. Olha aí. Parabéns, viu? Esse é um suco de uva puro, sem água e sem conservante. Né? Parabéns, irmã. Vamos dar uma saudação para ela, irmãos. Nada, irmã. Agora, nós queremos saber qual é a mãe que tem mais filhos. Tem alguma mãe aqui que teve mais de 10 filhos? Não? 8? Qual será a mãe que teve mais filhos, né, que está no nosso meio hoje, hein? 5? 5?
Alguma mãe aqui tem mais de 5 filhos? Quanto? 7? Tem alguma outra mãe com mais de 7? Está aqui ela, não? Ela não está aqui hoje, não, né? Hoje aqui. Então, acho que é a senhora mesmo, viu, irmã? Tem 7 filhos. Vem aqui um pouquinho, irmã. Nós já vimos uma mãe, né, bem experiente, que pode orientar todas as mães aqui hoje, né? E aquela ali pode falar sobre a criação de 7 filhos, né? Você sabe que a mãe que teve 7 filhos ficou grávida praticamente 7 anos, né? É ou não é? 7 anos. Porque cada gravidez são 9 meses. É ou não é? E aí entra o pré e o pós ali, que, né? Irmã, parabéns, hein? Deus abençoe ricamente, viu? A senhora foi abençoada com 7 filhos, né? Louvado seja Deus. Tem 7. A irmã ali falou que a mãe dela teve 15, 13 ou 15? 15, né? Já pensou? A sua mãe teve 17 filhos? Tudo de um pai só? Tudo de um pai só? Rapaz. Meu filho não tem 2. Meu filho não quer ter mais 2 filhos. Os filhos não querem seguir o ritmo da senhora. Irmã, pega uma lembrancinha para ela aqui, né? Parabéns. Deus abençoe, irmã. É assim mesmo, irmã. Agora a nossa geração não tem mais muitos filhos, né? Eu falei para minha esposa que a gente deveria ter uns 50 filhos para pregar o evangelho. Mas ela não concorda. Na roça era assim, tinha que ter muito filho para pregar o evangelho, para trabalhar na roça, né? Então agora na lavoura de Deus, né? Tem que ter muitos filhos para pregar o evangelho. Você vê, na minha casa nós somos em 5 pastores da igreja adventista. Mas minha mãe teve 10. Entendeu? Senão não teria 5 pastores. Irmãos, né? Mas quem será a mãe mais nova que temos aqui hoje? Tem alguma mãe com 15 anos? Com 16? Com 17? Hã? Não, mas assim, que tenha a idade de 15, 16, 17 anos aí. Tem alguma mãe? Ali? Quantos anos? Quantos? 17? Tem alguma mãe com menos de 17? Acho que não. Então é você mesmo, irmã. Vem aqui um pouquinho. Então essa aqui é a mãe menos experiente que nós temos hoje. Né? É a mãe menos experiente daqui do nosso meio aqui hoje, né? E vem com o documento no colo, ele falou ali, ó. Muito bem, irmã. Como é seu nome? Carol, né? Parabéns, Carol. Deus abençoe, viu? E o fofão aqui. Vamos dar uma lembrancinha para ela também. Fica aqui, Carol. Calma aí. Deus abençoe, viu, Carol? Bem-vinda aqui. Agora, tem mais alguma aí, irmã, nessa sacola aí? Tem? Então, nós vamos dar para quem trouxe mais convidado pela primeira vez. Quem será que trouxe mais convidado? Alguém, pela primeira vez hoje, que trouxe mais convidado hoje pela primeira vez? Alguém trouxe 5 ou mais convidados pela primeira vez? Esse negócio acho que vai ficar para amanhã, viu? 4? Você? Trouxe 4? Hein? Aqui trouxe 6? Hein? Eu trouxe quantos? Não tem problema. Não tem problema. Quantos que ela trouxe? 6. Muito bem. Então, vem aqui, irmã. Vem aqui. Mas o outro ali trouxe quantos? 4? Então, aqui não tem mais um, não? Então a saída você vai levar um também. Tá bom? Que não tem aqui, mas tem na saída ali tem. Tá bom? A saída não vai embora sem receber o seu brinde, tá? Como é seu nome? Edson. Edson. Parabéns, Edson. Então nós temos esses 2 missionários aqui do Capão Redondo, né, irmã? Parabéns. Então recebe aqui também uma lembrancinha. Deus abençoe. Amanhã, quem trouxer mais convidado pela primeira vez vai receber um brinde, tá bom? Amanhã. Um incentivo, né? Na verdade, nem precisaria disso, porque o que é bom para a gente é bom para os outros, a gente vai tocar a trombeta mesmo. Mas um incentivo aí. Quem convidar mais pessoas vai receber um brinde especial amanhã. Meus amigos, nós temos uma escolinha especial para as crianças de 7 anos para baixo.
Os bebezinhos podem ficar com as mamães aqui dentro, sem problema. Mas então os juvenis de 7 anos para baixo... Cadê a professora? Olha, a professora está com a mão levantada ali, ó. Os pais podem ficar tranquilos, os filhos estarão em boas mãos, aprendendo na linguagem deles, tá? Toda noite, sem problema algum, pode trazer seus filhos. Que eles... Irmã, seria bom você... Professora, você, durante o tempo aí, vai preparando as crianças para cantar um hino aqui um dia. Tá bom? Aí conversa com a pessoa da música, cantar um hino aqui, ó. Preparar as crianças para cantar um hino. Muito bem. Meus amigos, ontem tivemos um tema muito importante. E hoje, irmãos, o segundo tema muito importante. Cada noite vamos aprofundando um pouco mais. E o tema de hoje é sobre a origem do mal e o porquê do sofrimento. Pediria que colocasse na tela, por favor, o nosso PowerPoint aí. E eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada em Salmos. E vamos para o Salmo 148. Salmo 148. Salmo 148. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos internautas, né? Os que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe ricamente a você. Esperamos que você não fique somente aí pela internet, mas que possa estar pessoalmente conosco aqui algum dia. Quem sabe amanhã, né? Mas queremos saudá-los e dizer que nós estamos orando por você. E um anúncio agora para todos, inclusive os internautas. Domingo agora vamos ter um grande batismo aqui para a honra e glória de Deus. Então veja, temos muitas pessoas decididas pelo batismo. E se a sua ficha de batismo não foi preenchida ainda, nos procure para que possamos preparar a sua ficha de batismo, tirar alguma dúvida que tiver, mas não deixe passar a sua oportunidade. O batismo é o momento que a pessoa sepulta a velha vida de pecados nas águas e ressuscita para uma nova vida com Jesus. E nós estamos aqui à disposição para ajudá-los no entendimento da palavra e no preparo para o reino dos céus. Então, domingo que vem, nesse mesmo horário, no horário da noite da conferência, vamos ter aqui uma festa muito grande de batismo. E louvado seja Deus. Meus amigos, nosso tema de hoje, então, está baseado em 7 perguntas. Veja aqui. Essa é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Ontem estudamos aqui e vimos que Deus é amor. Diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a pergunta é: se Deus é amor, por que existe o sofrimento? Essa pergunta está latente na cabeça de todo mundo. Se Deus é amor, por que nascem crianças aleijadas? De quem é a culpa quando nasce uma criança aleijada? Se Deus é amor, por que às vezes uma criança inocente está nas ruas, é atropelada e morre? Uma tragédia. São perguntas que estão aí na cabeça de todo mundo. Se Deus é amor, por que envelhecemos? Se Deus é amor, por que nós morremos? Se Deus é amor, por que às vezes dá uma tempestade muito grande e mata muitas pessoas, ou deixa muitas pessoas desabrigadas? Quem é que manda a tempestade? É Deus ou o diabo? E se é o diabo, ele tem poder de mandar uma tempestade? Meus amigos, quem criou o diabo? O tema de hoje gira em torno dessas perguntas. E nós vamos agora, então, vasculhar a Bíblia. Então, Salmo 148. Salmo 148, versículo 2. Diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos celestiais. Versículo 5 agora. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e logo foram criados. Então, segundo a Bíblia Sagrada, Deus criou os anjos. Meus amigos, nós não sabemos quantos anjos Deus criou. A Bíblia fala de milhões e milhares de anjos. Os anjos foram as primeiras criaturas de Deus. Veja, Apocalipse 5:11, né, fala milhões, milhares de milhares. Então nós não sabemos quantos anjos Deus criou, mas Deus criou muitos anjos. Esses anjos que Deus criou, Deus dotou de livre arbítrio, liberdade de escolha. Agora, existem algumas ideias equivocadas a respeito dos anjos. Por exemplo,
Tem pessoas que creem e falam que uma criancinha, quando morre, vira anjo. Você já ouviu isso? Quantos já ouviram isso por aí? Que uma criancinha, quando morre, vira anjo? Olha aí, muitas pessoas já ouviram. Pois é uma ideia equivocada. Por quê? Porque anjo é anjo e ser humano é ser humano. E nunca um ser humano virou anjo. E nunca um anjo virou ser humano. É bem verdade que muitas vezes Deus enviou anjo do céu para dar a mensagem aos seus servos aqui na terra. O anjo se materializou e apareceu em forma de um ser humano, deu a mensagem, mas voltou ao seu estado normal. Então, essa história de que uma criancinha quando morre vira anjo, não está escrito na Bíblia. Não está de acordo com a Bíblia. Veja, mas não só existe essa ideia de que uma criança, quando morre, vira anjo. Tem pessoas, irmãos, que acendem velas para o anjo da guarda. Estaria correto isso? Existe o anjo da guarda? Graças a Deus que existe. Não é? Que nos protege. Mas será que nós podemos acender vela ao anjo da guarda? Não. A vela é muito importante quando acaba a energia elétrica. Não é? Aí ela é muito importante. Ou algumas mulheres usam para passar no fundo do ferro, para deslizar melhor ferro, né? Para passar roupa. Mais do que isso, não precisa de vela. Meus amigos, mas tem pessoas que não só acendem velas para o anjo da guarda. Ele dirige a sua oração ou a sua reza ao anjo. Estaria correto nós dirigirmos a nossa oração ou a nossa reza ao anjo da guarda? Não. Por quê? Porque o anjo é um ser criado. E um ser criado não pode receber as nossas orações. Um ser criado não pode ser adorado. Um ser criado não pode ser reverenciado. Então nossa oração deve ser dirigida ao Criador dos anjos. Então nós podemos orar: Senhor Deus, né? Coloca os teus anjos ao nosso redor. Está tudo certo. Estamos orando ao Criador dos anjos. Mas não estamos orando à criatura. Então veja que tem pessoas que fazem pedidos para o anjo da guarda. Nosso pedido, nossa oração deve ser dirigida a Deus o Pai. Mas não só isso. As testemunhas de Jeová, e quando eu falo assim não estou falando mal dos fiéis, mas a liderança que estabelece as doutrinas, né? E estou falando de doutrina agora. A liderança maior das testemunhas de Jeová ensina aos seus fiéis que os anjos vieram do céu, fizeram sexo com as mulheres na terra e nasceram gigantes. E para essa doutrina, pegaram um texto de Gênesis. E o texto diz assim, que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como mulheres para si e nasceram gigantes. O texto diz assim. Então foi interpretado que esses filhos de Deus são os anjos. Mas é uma ideia equivocada também. Por quê? Porque Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 22, que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Os anjos não têm sexo, portanto não nascem anjinho. O tanto de anjos que Deus criou lá no princípio é o tanto que tem até hoje. Não nasce anjinho. Então essa ideia de que os anjos vieram do céu, fizeram sexo com as mulheres na terra e nasceram gigantes, também não é bíblica. Quando o texto bíblico se refere ao seguinte, que Deus tinha proibido os seus servos, os seus filhos, de se casarem com mulheres que não eram do povo de Deus, mulheres pagãs, e então eles desobedeceram e assim nasceram gigantes. Mas não foram anjos que fizeram sexo com as mulheres. E tem um livro, né, do Salão do Rei das Testemunhas de Jeová, que tem até um desenho de alguns anjos escondidos atrás de uma nuvem, olhando umas mulheres nuas tomando banho no rio. E o texto bíblico lá. Então, essa ideia não é bíblica, não procede. Então, note que algumas ideias equivocadas a respeito dos anjos. Meus amigos, lembremos sempre que um anjo é um ser criado. E um ser criado não pode ser adorado nem reverenciado. Veja o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10. Aqui em Apocalipse 19, verso 10, Deus mandou um anjo do céu para falar com João, para dar uma mensagem a João, para João escrever no Apocalipse. E quando João viu o anjo glorioso, luminoso, veja o que foi que João fez. Apocalipse 19, verso 10. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos,
você vê aqui claramente que um anjo que é de Deus não aceita reverência e nem adoração. Você percebe que o anjo falou assim, olha, quando João se ajoelhou nos pés do anjo, ele falou assim, João, não faça isso não. Eu sou servo de Deus igual a você. Adora a Deus. Então um anjo que é de Deus reconhece que só Deus é digno de honra, de glória, de adoração. Então se aparecer qualquer outro anjo aí aceitar reverência e adoração, você pode saber que não é de Deus, é algum demônio. Porque o anjo de Deus não aceita reverência, porque reconhece a Deus como soberano. Agora, e um servo de Deus? Um pregador do evangelho? Um pastor? Ou um padre? Ou um papa? Ou um pai de santo? Enfim, um líder religioso pode aceitar reverência ou adoração? Será que pode? Vamos agora para Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. E ontem pela manhã lemos esse texto aqui. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Depois do Evangelho de João aí, né? Atos capítulo 10. Olha, se alguém tiver sem Bíblia, nós temos Bíblia aí na recepção, viu? Para você acompanhar a leitura. Você vai ver que a gente vai sempre folhear muita Bíblia aqui, viu? Toda noite. Atos capítulo 10. Aqui em Atos capítulo 10 conta a história de Cornélio. Então, só um pouquinho para você entender. Cornélio, ele não era do povo de Deus, não era do povo de Israel. Mas tudo que ele sabia a respeito de Deus, ele colocava em prática. E Deus, vendo o coração dele, o desejo dele de servir a Deus cada vez melhor, Deus mandou um anjo na casa de Cornélio e pediu que Cornélio mandasse chamar o apóstolo Pedro para vir à sua casa para dar estudo bíblico para ele. E Cornélio, obediente, mandou chamar o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro veio à casa de Cornélio. Quando o apóstolo Pedro chegou à casa de Cornélio, veja o que aconteceu. Capítulo 10, verso 24. No dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, já tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Então Cornélio tinha convidado o povo, a casa estava lotada. Verso 25. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se a seus pés, fez o quê? O adorou. Então veja aqui que o coitado do Cornélio não tinha a luz completa da verdade. E ele viu um homem de Deus na sua casa, um servo de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo. Então logo ele correu e se curvou e o adorou. Mas lembre-se que o Cornélio não tinha a luz completa da verdade. Aí veja a atitude do apóstolo Pedro, um servo de Deus. Verso 26. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Então aqui está a atitude, irmãos, de um servo de Deus, de um pregador do evangelho. Ele não aceita reverência, não aceita adoração. Então Pedro foi bem claro. Cornélio, não faça isso não. Levanta-te, eu também sou homem. Ou seja, reconhecendo que só Deus é digno de honra, de glória e adoração. Veja, eu contei ontem, eu trabalhei em Bugaçu, há muitos anos atrás, e lá eu conheci uma igreja evangélica, que antes de qualquer membro da igreja fazer alguma coisa na plataforma ou no púlpito, então esse membro da igreja tinha que ir até o pastor, se ajoelhar diante do pastor e pedir a bênção ao pastor. Veja, estaria correto isso? Claro que não. A Bíblia reprova isso. A reverência e a adoração à criatura. A liderança maior da Igreja Católica, não estou falando dos fiéis, mas a liderança, ensina seus fiéis que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Tanto é que a Basílica de São Pedro foi levantada em homenagem ao apóstolo Pedro. A igreja está lá no Vaticano. Mas será que o apóstolo Pedro realmente foi o primeiro papa? Biblicamente, por A mais B, Pedro nunca foi papa. Primeiro, Pedro era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro, está escrito na Bíblia. E o papa não pode se casar, porque tem um voto chamado voto do celibato que ele faz, e ele não pode se casar. Então já não combina dizer que Pedro foi papa. Segundo, quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, o que Pedro falou? Parabéns, Cornélio, eu sou a sua santidade e o Papa Pedro, viu? Beija a minha mão aí. Foi assim? Não foi. Mas eu pergunto, o líder máximo hoje da Igreja Católica, quando alguém se ajoelha diante dele, ele reprova a pessoa? Não reprova, mas deveria ensinar porque é um líder religioso. E deveria levar o povo sempre a adorar e reverenciar a Deus. Você vai perceber que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando um casal vai se casar, e eles vêm até o altar,
o pastor se ajoelha junto com o casal. O casal não se ajoelha para o pastor dar a bênção. Mas não é isso que acontece por aí afora. Porque só Deus é digno de adoração e reverência. Então, um servo de Deus, seja pastor, padre, pai de santo, seja quem for, não deve aceitar reverência e nem adoração. Meus amigos, o primeiro ser criado em todo o universo que quis adoração foi um anjo de Deus. Veja, apelido dele? Lúcifer. O primeiro ser criado em todo o universo que quis adoração foi um anjo de Deus. Essa palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Essa palavra Lúcifer foi um apelido dado ao anjo pelos pais da igreja. Na Bíblia aparece alguns atributos a ele. Fala assim, estrela da manhã, Vênus, que é um planeta luminoso. Então ele foi apelidado de Lúcifer. A palavra Lúcifer significa anjo de luz, porque ele é apresentado pela Bíblia como sendo comparado com Vênus, né, e como a estrela da manhã. Por isso é chamado de Lúcifer. Mas essa palavra não tem na Bíblia. Pelo menos na maioria das traduções não aparece. Então veja, Lúcifer foi o primeiro ser criado em todo o universo que quis adoração. Ele não se contentou em ser criatura, queria ser criador. Não se contentou em adorar, queria ser adorado. E a Bíblia fala um pouco sobre ele. E em Ezequiel, abra a Bíblia agora em Ezequiel capítulo 28. Ele é apontado aqui no rei de Tiro, um rei mau e perverso. Veja o que está escrito aqui pelo profeta Ezequiel. Capítulo 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12, ele é apontado no rei de Tiro. E veja agora o que está escrito a respeito dele no rei de Tiro. Diz assim, ó, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Veja, isso aqui é dito para Lúcifer no rei de Tiro. O que diz aqui? Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Veja agora o verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Diz assim, ó, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro, no dia em que foste criado foram eles preparados. Então esse anjo, ele era coberto de pedras preciosas. E mais, ele era entendido de música. Era ele que regia o coral dos anjos no céu. Era ele que organizava os anjos na adoração a Deus. Esse anjo, ele ficava bem perto do trono de Deus. Ele recebia as ordens de Deus e transmitia para os demais anjos. Veja aí o versículo seguinte, versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Paremos um pouquinho aqui. Então esse anjo, ele pertencia à classe dos querubins. Você sabe que os querubins são os anjos que ficam exatamente ao redor do trono de Deus. E Lúcifer era um querubim. Veja, no passado andaram pregando por aí que o anjo mensageiro tem 2 asas, querubim tem 4 asas, serafim tem 6 asas. Mas isso não é bíblico não. Querubim é a função do anjo, não a quantidade de asas. Então veja que ele era um querubim, ficava ali ao redor do trono de Deus. Diz que ele era ungido, tinha um cargo especial. Agora veja, irmãos, o que diz no versículo seguinte, que é o versículo 15. Verso 15. Diz assim, ó. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Vírgula. Paremos aí. O que diz o texto? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Vírgula. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Vírgula. Então veja, meus amigos, que Deus criou um anjo perfeito. Agora veja a segunda parte do versículo.
Diz assim: até que se achou iniquidade em ti. Um dia, misteriosamente, inexplicavelmente, a Bíblia não revela, o mal brotou no coração de Lúcifer. Irmãos, nós só vamos saber como foi que surgiu o mal quando chegarmos no céu e perguntarmos para Deus. Não está revelado na Bíblia, ninguém consegue explicar, e se fosse explicado, deixaria de ser pecado. Então o mal brotou no coração de Lúcifer. Isso a Bíblia não revela. Como que no coração de um anjo perfeito, em um ambiente perfeito que é o céu, surgiu o mal? A Bíblia não revela isso. Simplesmente diz que um dia se achou iniquidade em Lúcifer. E essa palavra iniquidade no hebraico é aval. A-V-A-L. Aval. E sabe o que significa essa palavra? Aval? Aval significa distorcido, fora do eixo, duplicidade, ambição profana, maldade, apostasia. Então um dia o mal brotou no coração de Lúcifer. E aquele anjo que era perfeito se tornou imperfeito. Então a origem do mal é um mistério. Mas a Bíblia fala o que se passava no coração dele. Isso fala e explica detalhes. E nós vamos ver agora. Veja o versículo seguinte, verso 16. Diz aqui, ó: perfeito, aliás, 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de quê? De violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Então o que diz aí? No verso 16, na multiplicação do teu comércio. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Irmãos, no hebraico, veja aqui, deixa eu passar aqui. No hebraico, essa palavra comércio aparece assim, ó, recul. Recul. De onde vem também a palavra recular. E sabe o que significa essa palavra aí, ó, no hebraico? Que foi traduzido na nossa Bíblia por comércio? Significa ir de lugar em lugar, fazer fofoca. Comércio sujo, pirataria. Então, um dia, Lúcifer começou a ir no céu de lugar em lugar fazer o quê? Então você quer saber quem foi o primeiro fofoqueiro do universo? Foi o tal do Lúcifer, viu? O primeiro fofoqueiro do universo. E estou falando aqui, ó, a partir do original. Então veja que esse negócio, na multiplicação do teu comércio. Então um dia, Lúcifer não se contentou em ser criatura, queria ser criador. Não se contentou em adorar, queria ser adorado. Não se contentou em ser governado, queria governar. E então ele começou a ir de lugar em lugar fazer fofoca. E sutilmente, irmãos, começou a semear dúvida no coração dos anjos no céu. Dúvidas. Sutilmente semeou dúvida no céu. Veja agora, irmãos, o que a Bíblia fala em Isaías, no livro do profeta Isaías. Aliás, vamos ler aí mesmo, aí, ó, não tira daí não. Vamos ler o versículo 17 que nós não lemos. Olha o 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, irmãos, o orgulho brotou no coração dele. Na verdade, 3 coisas terríveis brotaram no coração de Lúcifer: o orgulho, a inveja e o egoísmo. Irmãos, todo pecado que se comete tem a sua raiz aqui: orgulho, inveja e egoísmo. Não tem nenhum pecado que não tenha a sua raiz aqui, ó. E foi basicamente essas 3 coisas que brotaram no coração de Lúcifer. Todo pecado tem uma pitada de orgulho, ou de inveja, ou de egoísmo. Então o coração dele se elevou, né? O orgulho tomou conta. Agora então veja Isaías capítulo 14. E aqui em Isaías ele é apontado no rei de Babilônia. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Aqui ele é apontado no rei de Babilônia. Veja lá em Ezequiel, foi apontado no rei de Tiro. Então diz aqui no verso 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Veja, tu que debilitavas as nações. Versículo seguinte, verso 13. Tu dizias no teu coração, olha o que ele dizia no coração dele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, quem é o Altíssimo? É Deus. Então veja que ele não se contentou, ele começou a cobiçar o trono de Deus, porque ele ficava, irmãos, no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele era um querubim. Ele começou a cobiçar o trono de Deus, e ele queria governar. Veja aqui, ó: no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Olha aqui, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele queria governar, queria ter um trono. Ou seja, as prerrogativas divinas ele começou a cobiçar e querer para si. Então, irmãos, com essa ideia, ele começou a dizer para os anjos que Deus não era amor, que Deus era um Deus carrasco, um Deus que mata e que destrói, um Deus vingativo, e que a lei de Deus era impossível de ser obedecida. Começou a semear isso lá no céu e colocar dúvida na cabeça dos anjos a respeito do caráter de Deus. Aí então, irmãos, ele causou um racha no céu, um racha. Ele arrebanhou muitos anjos, ele fez uma política suja no céu. E aí então, irmãos, Deus fez uma reunião com todos os anjos para um acerto de contas e esclarecer o assunto e oferecer perdão. E veja como a Bíblia relata agora em Apocalipse. Abra agora em Apocalipse, no capítulo 12. E aqui relata o conflito cósmico que se iniciou no céu e desembocou na terra, inclusive no Calvário. Apocalipse 12, a partir do versículo 7. 12, 7. Olha o que diz aí. E houve guerra no céu. Tem Bíblia que não fala guerra, fala peleja. Outras falam batalha, porque não foi uma briga de soco, não. Foi um momento, irmãos, de tensão. Veja só. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Paremos um pouquinho aqui. Então, irmãos, diz que houve batalha no céu. Aí diz Miguel e os seus anjos. Miguel é um dos nomes dados a Cristo, sempre em contexto de batalha. Você pode ler na Bíblia, toda vez que aparece a palavra Miguel, é um dos nomes dados a Cristo, quando aparece sempre num contexto de batalha, quando ele se levanta para defender os seus filhos. Então diz Miguel, que é Cristo, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Veja. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então houve uma tensão ali, uma peleja. Veja, a palavra Miguel em hebraico significa, é uma pergunta. Olha o significado, que interessante. Quem é como Deus? Ou quem pode se igualar a Deus? Então Jesus é aquele que vindica o caráter de Deus. Estão entendendo? Ele que vindica o caráter de Deus. O próprio nome Miguel já diz assim, ó: quem é como Deus? Ou quem pode se igualar a Deus? E a palavra então dragão significa destruidor. Então agora o anjo, que era chamado de Lúcifer, e tem um significado bonito, né? Lúcifer, anjo de luz, é um significado bonito, não é? Anjo de luz. Você gostaria de orar a Deus assim? Quantos gostariam de orar a Deus pedindo essa graça? Amém. Fique em pé. Nós vamos orar para que Deus te ajude e me ajude também. Nós vamos ter um hino especial agora. Vamos chamar a cantora. Ela vai cantar um hino. Enquanto ela canta, você medita e ora em seu coração e faça uma entrega a Deus. Diz: Senhor, eu quero abandonar minha velha vida, aquilo que não lhe pertence. Quero o teu poder para abandonar. Vamos ouvir esse hino. Pode colocar o hino. E amanhã teremos um tema espetacular aqui. É o melhor tema da semana. Você
se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muita falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que como eu não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar, da vida para que possa lhe salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar, se encontrar. Jesus é aquele que chama e não acusa, né? Que bonito, né? E Ele está nos chamando, né? Para uma nova vida. Veja, no domingo vamos ter aqui um grande batismo de pessoas arrependidas, convertidas. E pode ser o seu batismo também, viu? Então estamos à sua disposição para te ajudar. Não deixe passar a sua oportunidade. Nós queremos também orar pelos internautas. E começou a tremer meu celular aqui, é o meu filho que está lá em Cuiabá. Ele está assistindo de lá. Vamos orar por ele também. Vamos fechar os olhos, irmãos, e orar. Querido Pai Celestial, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, doador da vida, a Ti toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, porque o Senhor bondosamente preservou a nossa vida até aqui. Ó Deus, quantas pessoas, Pai, já desceram à sepultura, mas nós estamos vivos pela Tua graça e misericórdia. Muito obrigado, Pai, pela proteção dos Teus anjos, que tem nos guardado cada dia e tem nos livrado do maligno. Hoje entendemos, Pai, de uma maneira mais ampla o mundo em que estamos vivendo. E entendemos, Pai, que estamos em um mundo perigoso,
um mundo cheio de demônios, pessoas de má índole, mas o Senhor bondosamente tem nos guardado até aqui. Obrigado também, Senhor, pelo Espírito Santo, que o Senhor enviou para estar conosco neste mundo tenebroso. Obrigado porque o Espírito Santo, Pai, tem tocado o nosso coração, tem nos chamado das trevas para a luz. Muito obrigado, Pai. Não retires de nós o Espírito Santo. Continue a operar em nosso coração, a iluminar a nossa mente, a nos ajudar, Pai, na caminhada. Que o Senhor nos dê sabedoria do céu, para que possamos nos desviar do mal. Olha, Senhor Deus, para cada coração aqui presente. Olha para esse teu filho, Pai, que está aqui, que estava pensando em abandonar tudo, mas veio nesta noite e entendeu a tua palavra e o teu chamado. Abençoa, Pai, a decisão dele. Ele tomou a decisão de se firmar no teu caminho. Então abençoa, Pai, a decisão desse teu filho. Olha também para essa tua filha, Pai, que estava desesperada, buscando a solução em lugares errados, mas está aqui hoje, Senhor, e ouviu a tua palavra, e entendeu a artimanha do inimigo, e tomou a decisão de servir ao Senhor. Dê forças a ela, Pai, para abandonar a velha vida. Ajuda, Senhor Deus. Repreende Satanás. Expulsa os demônios para longe, e não nos deixes cair em tentação. Agora, Senhor, despeça-nos com a tua paz. Leva-nos para casa, Senhor, na proteção dos teus anjos, e traga-nos de volta amanhã com o teu braço poderoso. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Lembrando que amanhã, nem que você chegue atrasado, mas venha. Porque amanhã, irmãos, o tema é muito importante. Eu vou até a porta para cumprimentar a todos e até amanhã, se Deus nos permitir.